Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rio84 e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Smash News Mangás. Hoje vamos começar então com um review de coleção, o primeiro review de coleção aqui do canal. E para começar, vamos falar de Shaman King. Ficou curioso? Então fica aí e toca a abertura! Agora, começando o vídeo de fato, né? Muita gente lá no Instagram vive me pedindo, e aqui no canal também, reviews de coleção, não apenas de volumes, né? E tudo mais. E por isso eu decidi trazer aqui pro canal esse review de coleção, né? Eu acho realmente uma coisa bem legal de se fazer. Mas, então eu decidi começar com Shaman King, que é um mangá que eu gosto pra caramba e queria trazer alguma hora aqui pro canal. E como não tem muitos reviews dessa coleção na internet, né, da JBC aqui, então eu decidi trazer pra vocês. Muito bem, primeiramente, Shaman King foi um mangá publicado de 1998 a 2005 na Weekly Shonen Jump, a famosa Shonen Jump, né, por Hiroyuki Takei, né? E aqui no Brasil foi publicado pela editora JBC no formato meio tanco de 2003 a 2006, beleza? Então, sobre o que se trata a história? Shaman King, então, é um mangá que conta uma história de um menino, esse aqui que aparece na capa, o Yo Asakura. Ele é de uma família de xamãs, que seriam pessoas que ligam o mundo físico com o mundo espiritual, né? Então, o Yo, ele acabou indo para Tóquio porque ele quer encontrar um espírito guardião, que é um espírito que o xamã precisa, como se fosse um parceiro, ou melhor explicando, como se fosse um stand de Jojo, né? Porque o Yo, ele quer participar do Shaman Fight. O Shaman Fight é um torneio que acontece de 500 em 500 anos, em que xamãs do mundo inteiro participam para ver quem pode se tornar o Shaman King, que é aquele que vai se unir ao grande espírito, que é tipo a origem de todos os espíritos, basicamente, e ele que vai decidir qual vai ser o destino do mundo, né? Como exemplo, sei lá, ele vai querer que os humanos desenvolvam tanto nesses 500 anos. Ele quer exterminar todos os humanos. Esse é o poder do Shaman King, né? E o Yo, ele sonha em ter uma vida pacífica, né? Por isso ele decide se tornar o Shaman King, né? Então, nesse começo de história, ele acaba conhecendo o Manta Oyamada, né? Um menino normal, e eles acabam fazendo uma amizade, né? E o Manta acaba sendo aquele que se envolve nesse mundo. E é aquele personagem, assim, típico de... vou apresentar... nossa, o que é esse universo? E aí o Yo vai explicar pra ele. Então a história de Shaman King basicamente é isso. É o torneio do Shaman Fight para ver quem vai se tornar o Shaman King. Obviamente que ao longo da história vão aparecendo diversos personagens, como o Tao Ren, a Ana Kiyoyama, Fausto VIII, Horo, Rezelg, Ryu, e entre outros, né? E vale lembrar também que, obviamente, ao longo do torneio vão surgindo muitas dificuldades, inclusive um personagem extremamente misterioso que é o favorito da competição, que é o Hao, né? Mas enfim, então é sobre isso que se trata Shaman King. Shaman King, então, falando uma opinião pessoal, Shaman King é um mangá que eu tive contato esse ano porque justamente vai sair um remake do anime ano que vem, tá? E por causa disso, então, eu tive um contatinho com a obra, eu assisti o anime e depois fui ler o mangá, e é muito bom, gente. Os personagens, eles são muito carismáticos, eles são o principal ponto, sabe? O Yo, ele se tornou um dos meus personagens de mangá favoritos, né? Tanto que ele, se vocês não perceberam, ele tá na capa do canal, né? Se vocês não perceberam ainda, né? E, enfim, né? E, assim, a história é muito gostosa de se ler, ela tem várias reviravoltas para um shonen de 1998, é algo muito revolucionário, na minha opinião, um shonen que se esperaria ter uma história complexa, assim, hoje em dia, né? Então tem muitas mensagens de vida, várias referências a religiões, mitologias, né, do mundo inteiro, e isso é muito legal mesmo.
falando então dessa edição da JBC, como eu falei antes, ela foi publicada nesse formatinho meio tanco. Então, para completar um tanco normal japonês, igual esses mangás que a gente está acostumado, né, hoje em dia, precisava de 2 volumes assim. No caso, a capa japonesa original é sempre as edições ímpares, com exceção da 64, que aí é a capa da última edição japonesa é a 64 também, né, que é a 32 no Japão. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar claro, que muita gente não sabe, é que Shaman King, originalmente, quando foi publicado na Shonen Jump, por algum motivo, que eu não sei lá, os japoneses eram chatos, não faço ideia, a obra acabou ficando menos popular, no ponto do Hiroyuki Takei ter que cancelar a obra, né? A Shonen Jump cancelou o Shaman King na época, e o final ficou muito aberto, é como se tivesse assim, eles estão no meio do negócio e corta o final. Então, no caso, né? Então, aí no caso, alguns anos depois, né, o Takei, ele pôde fazer um final de verdade na edição Kazemban da obra, né? E finalizou com 35 volumes tanco, né? No caso seriam 70, né, volumes aqui. E lá no Japão, no caso, também 27 Kazembans. Só que qual o problema, então? O problema é que a edição brasileira da JBC, ela tem o final aberto, né? Então não dá pra você terminar de ler Shaman King nessa edição e, nossa, eu entendi o final, sabe? Nossa, o Shaman King teve um final. Não teve, isso que é a pena. Então, assim, eu recomendo super você adquirir essa coleção. Eu comprei no sebo mesmo, tinha toda a coleção lá. E não é tão caro, né? Que é meio tanco, então não é tão caro assim. E não é tão raro assim também. Eu recomendo comprar, mas aí depois vai ciente que você tem que ler o final verdadeiro pela internet. Sem contar os zilhões de spin-offs de Shaman King que eu tô lendo agora também, que é o Flowers, o Superstar, o Zero, eu não lembro qual que era o nome, é Red Crimson, né? Então, assim, tem um monte de spin-off. Já tá pra sair um novo. Então, assim, Shaman King é pra dar e vender. E ano que vem vai ter o anime também. Provavelmente a JBC não, a Panini vai acabar relançando. Por quê? Porque Shaman King foi vendido pra Kodansha, né? Não é mais da Shonen Jump lá no Japão. Então por isso que provavelmente quem vai relançar ano que vem vai ser a Panini, porque ela tá relançando em vários países e tudo mais. Mas eu recomendo essa edição aqui também, porque é legal assim ter a versão primeira edição assim, né? Porque as capinhas novas são tudo redesenhado, então é legal ter a versão original. Mas enfim, agora então eu vou fazer aquele esquema famoso que os canais fazem de ir mostrando a capa de todos os volumes. Tranquilo? Então vou colocar uma musiquinha e vou mostrar pra vocês, beleza? Vamos lá!
então dessa parte das capas de Shaman King. E aí, vocês curtiram as capas? Eu acho elas muito bonitas, coloridas. Esqueci de mostrar também, quase esquecendo, né? Eu tenho esse volume 37 lacrado também, né? Porque é um volume muito... eu gosto muito da capa dele. Então só pra mostrar tudo, né? Mas enfim. Terminando o vídeo aqui, então, eu só queria deixar claro algumas coisas. Qual a ordem para você assistir Shaman King ou consumir a obra? Na minha opinião, que foi o que eu fiz, né, que eu acho mais legal, primeiro você assiste um anime, né, depois você lê o mangá, e aí ano que vem você assiste o remake. Eu acho que não é tão interessante esperar o remake, porque é uma obra muito legal e é um clássico. Então assim, eu recomendo assistir o anime, porque assim, o anime ele é muito diferente do mangá. Sem contar que o anime acabou em 2002. Então se o mangá acabou em 2005, vocês já sabem o quanto de coisa não tem no anime, né? E o anime é bem diferente, mas eu recomendo vocês verem porque é um clássico. Tem na Amazon Prime Video. E pra ver também as músicas e a dublagem brasileira, que é maravilhosa, de Shaman King. E pra você conhecer os personagens, o universo de Shaman King, que eu acho muito legal. E a animação não é tão datada assim, né, do anime antigo. Aí depois você lê o mangá, que é a história definitiva, né? E aí você vê os spin-offs também, e ano que vem você assiste o remake. Porque é legal você comparar também todas essas mídias, né? E Shaman King merece, é uma obra muito gostosa, muito legal. E eu desejo muito ver ela crescendo cada vez mais, porque é uma obra realmente incrível e que é uma das minhas favoritas. Beleza, então, gente, eu acho que é isso. Agradeço então a todo mundo que viu até aqui. Tem alguns agradecimentos especiais, né? Tipo, por exemplo, lá na página a gente chegou finalmente aos 400 seguidores. Então eu pretendo fazer sim daqui a pouco lives lá no Instagram. Então não percam, né? Que eu sempre vou avisar nos stories quando tiver live. Enfim, então gostaria então, se vocês puderem, deixem um like se vocês gostaram, se não um dislike. Compartilhe o vídeo com seus amigos e tudo mais, vai ajudar bastante o canal. Se possível, se inscrevam e se quiser receber as notificações, ativem o sininho. E como eu já falei também, sigam a página lá no Instagram. Eu também vou deixar alguns vídeos de Shaman King aqui embaixo, são vídeos muito interessantes sobre a obra, que eu não sou parceiro desses canais, mas eu realmente acho esses vídeos muito bons, tá? Por isso que eu vou colocar aqui na descrição. Tranquilo então, gente? Então agradeço a todo mundo que viu até aqui. Nos vemos num próximo vídeo. Falou e Detroit! Não, hoje vai ser Oversoul.